Então, boa noite, meus amigos. Vamos começar a aula de hoje aí de uma vez, porque vocês têm prova depois, né? E a aula de hoje é bem longa. Bom, a gente já passou pela parte de hipertensão. Vocês já estão aí craques nesse quesito. Vão se encontrar por diversas vezes com esses pacientes. Já podem começar a treinar desde agora esses conhecimentos da farmacologia voltada para a hipertensão. Agora vocês conhecem todos os mecanismos, né, de ação aí. A gente viu que tem diuréticos, a gente viu que existem também os fármacos que são diuréticos, mas atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, e vimos os que fazem o coração bater mais lentamente, acalmam o coração, que também está envolvido aí no aumento da pressão arterial. Tá? E a gente continua nesse tema, coração. E vamos para um outro segmento de doenças que também pode prejudicar sobremaneira o coração, trazendo a famosa doença arterial coronariana. Tem tudo a ver com alimentação e, apesar de ser um curso de nutrição, eu também, nas outras disciplinas, coloco essa parte do metabolismo na farmacologia também, porque não basta saber e decorar os fármacos aqui na disciplina, né? É mais interessante que você entenda os mecanismos envolvidos nesses fármacos para que lá na frente consiga se lembrar deles. A assimilação é muito mais fácil quando você entende o comportamento do corpo humano. E na aula de hoje nós veremos esse metabolismo dos lipídios, porque um dos grandes riscos da doença arterial coronariana é uma grande concentração de lipoproteínas plasmáticas. Então eu vou apresentar para vocês essas lipoproteínas plasmáticas, porque não faria sentido só jogar os medicamentos sem que você entenda o que está por trás, né? O pano de fundo desses fármacos que são utilizados. Então vamos lá. A gente vai falar hoje, fazendo uma revisão aí, da estrutura, composição e função dos lipídios. É um conhecimento que você já teve no ensino médio. Se fez bioquímica como pré-requisito, você recordou isso na bioquímica. Mas, como eu não espero que você decore tudo, a gente revisa tudo novamente aqui, rapidinho. E vamos falar aí como os lipídios são absorvidos. Nesse ínterim, a gente já vai tratar de um medicamento que é muito utilizado e vocês também se depararão diversas vezes com isso, que é o Orlistat. É um medicamento que as pessoas usam para queimar gordura. Por que eu trago isso para vocês? Porque no balcão da farmácia, quando você está prestando atenção farmacêutica, muitos pacientes vêm buscar, principalmente mulheres, na corrida do emagrecimento, o Orlistat para queimar gordura. E aí nós veremos a função do Orlistat aqui na aula de hoje. E vocês também ficarão preparados e preparadas para poder orientar os pacientes quanto a esse fármaco que promete milagres, né? Vamos verificar também a ação dos sais biliares e das lipases pancreáticas, que são as responsáveis pela digestão dos lipídios. Eu quero mostrar para vocês hoje que, por mais que o tempo avance, cada vez mais a gente percebe que os nossos avós e bisavós que estavam na zona rural, eles é que se alimentavam direito, eles é que comiam, né? Tinham uma alimentação mais adequada para preservar sua saúde do que nós aqui, já nas áreas urbanas, etc. E na aula de hoje a gente tem uma grande comprovação disso. Veremos aí como é que se processam as hiperlipoproteinemias. E aqui eu já adianto que, por que existem essas lipoproteínas circulando no nosso sangue? Então, quando você se alimenta, a gordura, por exemplo, chega aqui no seu intestino, certo? A gordura vem parar aqui no intestino. E essa gordura não será absorvida e enviada para o sangue, para a sua circulação plasmática, como gordura, como triglicéride. Por quê? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. O sangue é composto majoritariamente de água, certo? Então, para que essas gorduras sejam transportadas no sangue e cheguem aos seus outros órgãos, elas não podem ficar na forma de triglicérides.
Se elas ficassem na forma de triglicérides, elas simplesmente não se misturariam com o sangue. E aí se tornariam uma rolha apolar, por exemplo, aqui. E isso não se mexeria, né? O coração ia bombear esse tampão, essa tampa, durante o seu corpo inteiro, e isso aqui não ia se dissolver nunca, né? Ia agregar várias desses tampões ao longo do dia em que você se alimenta, etc., e não daria certo. É por isso que o corpo lança a mão de um artifício muito elaborado para transportar os triglicérides. Então, aqui no intestino, depois que você digere os triglicérides, eles são absorvidos pelo enterócito. Quem que é o enterócito? É essa célula intestinal, que enquanto as gorduras estão passando aqui, as lipases do pâncreas transformam esses triglicérides em ácidos graxos, os ácidos graxos são absorvidos pelos enterócitos, e nos enterócitos, essas gorduras são empacotadas no que a gente chama de quilomicrons. Como é que funcionam os quilomicrons? São criados, então, estruturas globulares. As proteínas são os lipídios, né, os triglicérides que são absorvidos aqui, são transformados em estruturas globulares, em que os triglicérides ficam no interior desses glóbulos e voltado para a parte exterior desses glóbulos estão as porções polares dos ácidos graxos. Tá? Se as porções polares estão voltadas para o exterior, essas porções polares interagem com a água. E aí eu consigo movimentar essa lipoproteína no sangue. Beleza? Então é a forma que o organismo tem de transportar as gorduras absorvidas na dieta. Como eu disse para vocês, se esses triglicérides passassem diretamente para o sangue, seria impossível, porque eles não se dissolvem. A dissolução desses triglicérides é impossível na água. A gente sabe que água e óleo não se misturam, né? Qual que era o mecanismo mais antigo de preservação que a gente vê nas roças ainda hoje? É a carne de lata. Quando mata o porco, frita as carnes, coloca numa lata e preenche com gordura. Por que não tem contaminação microbiana nessas carnes? Elas ficam lá durante 1 ano preservadas, e vocês terão prova daqui a pouco relacionada a isso, né? Por quê? As bactérias precisam de água para sobreviver, para se multiplicar. Dentro daquela lata de gordura não tem água. Então reduz-se a atividade de água do alimento. Então eu consigo preservar aquela carne. Todos os processos, por exemplo, de salga das carnes, salga do peixe, o bacalhau que você comeu na Páscoa, também funciona dessa mesma forma. Salgar o peixe é tirar completamente a água dele. E aí como é que as bactérias vão sobreviver, né? Se você perceber também por que são feitos bolos e biscoitos, né? No cozimento do forno, retira-se também a água desses alimentos. E aí o biscoito dura bastante tempo. Né? Então, reduzir a atividade de água é importante porque as bactérias não se proliferam. E isso acontece na carne de lata. O jeito arcaico de se fazer isso é mergulhando essa carne numa lata de gordura, porque água e gordura não se misturam. Então, beleza. Além dos quilomicrons, existem outras lipoproteínas que nós veremos na aula de hoje. E eu vou provar para vocês que esse consumo de gordura na alimentação não é prejudicial, assim como em comparação, né, ao consumo excessivo de carboidratos. E vou mostrar para vocês também que o consumo excessivo de carboidratos é que aumenta o colesterol. Tá? Então, se você, por exemplo, utilizar um medicamento para o controle do colesterol e aí o paciente continuar comendo no almoço arroz, batata, mandioca e farinha com macarrão, não vai dar certo o tratamento, tá? Então essa reeducação alimentar também é extremamente importante para o sucesso do tratamento do colesterol alto, que é um fator complicador que pode trazer risco ao coração. E falaremos também, novamente, aí da síndrome metabólica
e os fármacos que são utilizados no tratamento dessas dislipidemias, que são os desequilíbrios dessas lipoproteínas. Existem lipoproteínas que são desequilibradas geneticamente, por defeitos genéticos, e também aquelas relacionadas com a alimentação. Veremos esses tipos aí na aula de hoje. Tá? O principal problema relacionado a essas dislipidemias, que é um nível inadequado de lipoproteínas plasmáticas, é a doença arterial coronariana, ou a doença cardíaca coronariana. Mata mais que Covid-19. Ela está relacionada com níveis elevados de lipoproteínas plasmáticas. Ah, professor, por que lipoproteínas? Porque não dá para transportar triacilgliceróis, colesterol na forma livre no sangue. Então, o organismo lança a mão desse artifício, que são a combinação entre proteínas e lipídios, chamados de lipoproteínas, para poder solubilizar essas gorduras no sangue. É como se entrasse dentro de um furgão ou de uma nave, né? Está sendo gravado assim. Tá aqui o pacote, o sinalzinho aqui. Então é como se você colocasse todos os lipídios dentro de um pacote e aí o correio fosse distribuindo esses lipídios aí pelo corpo, tá? As lipoproteínas funcionam dessa forma. Os quilomicrons são as lipoproteínas formadas a partir da gordura da alimentação. São sistemas lipídicos, né, que carregam os ácidos graxos na forma de triacilgliceróis absorvidos do intestino para o restante do corpo. Existe também a VLDL, com certeza você já ouviu falar dela. Também é medida nos exames de sangue, né? É a Very Low Density Lipoprotein. Depois que os quilomicrons perdem um pouco do seu conteúdo lipídico, eles se tornam remanescentes de quilomicrons. E depois que a VLDL perde o seu conteúdo lipídico, ela se torna IDL. Mas, professor, que coisa estranha, como é que essa lipoproteína perde o conteúdo lipídico? Pois é, meu caro nutricionista, minha cara nutricionista. Depois que essas lipoproteínas estão circulando aqui no sangue, no seu corpo inteiro, existe uma enzima chamada de lipoproteína lipase. Lipoproteína lipase. E ela está distribuída em todos os seus vasos. Por quê? Porque quando esse quilomicron ou essa VLDL passa por aqui, a lipoproteína lipase corta alguns triacilgliceróis, transforma esses triacilgliceróis em ácidos graxos que podem então ser absorvidos pelas células e utilizados como fonte de energia. Tá? A gente vê isso na bioquímica na parte de beta-oxidação, que é o metabolismo dos lipídios. Então, por que essas lipoproteínas são carregadas e distribuídas no corpo inteiro? Para que elas se encontrem com a lipoproteína lipase em algum momento, podendo fornecer energia para essas células. Se essa célula for uma célula muscular, por exemplo, esse ácido graxo, que é obtido aqui, depois do contato do quilomicron com a lipoproteína lipase, ele vai virar energia. E se tiver uma célula do tecido adiposo aqui? Se tiver uma célula do tecido adiposo, esses ácidos graxos vão virar novamente triacilgliceróis no interior dessa célula do tecido adiposo e essa célula acumulará esses lipídios. A gente sabe que os lipídios são a melhor forma de armazenamento de energia possível, né? Porque eles ocupam pouco espaço e mesmo assim tem muita energia concentrada. Então, depois que o quilomicron passa pela lipoproteína lipase e perde um pouco do seu conteúdo lipídico, ele se torna um remanescente de quilomicrons. E depois que a VLDL passa e se encontra aqui com uma lipoproteína lipase, ela se torna uma IDL. O que eu chamo a atenção aqui? A IDL, por sua vez, quando ela encontra outra lipoproteína lipase, ela também é transformada, perde um pouco do seu conteúdo lipídico aqui para as células do entorno, só que ela se torna quem? LDL, o famoso colesterol ruim.
E por que ele é ruim, professor? Vou mostrar isso para vocês na aula de hoje. Por que o LDL, o exame que vocês vão requisitar futuramente para os seus pacientes, ele é tão importante? Porque um nível elevado de LDL plasmático está relacionado com a doença arterial coronariana. Ele pode induzir a formação de placas ateroscleróticas, que se inflamarem, né, se romperem e inflamarem, obstruem os vasos sanguíneos. Tá? Depois dessa pequena revisão, misturada com uma introdução, vejamos todas as lipoproteínas existentes. Já falamos dos quilomicrons, e esse aqui é um ótimo resumo. São produzidos nas células epiteliais intestinais a partir das gorduras da dieta. Então, quilomicron, quando eu falo quilomicron, eu sei que os triglicéridos do quilomicron vieram da dieta, vieram do torresmo ou da picanha que o paciente comeu. Eles transportam triacilgliceróis no sangue. E a VLDL, professor? O senhor falou dela, mas eu não sei de onde que ela surgiu. Pois não, já te explico. A VLDL é produzida no fígado, principalmente a partir dos carboidratos da dieta. Transporta triacilgliceróis no sangue. Então aqui a gente já tem uma grande divisão, meus caros. Enquanto quilomicrons vêm dos lipídios absorvidos na alimentação, VLDL é a forma de armazenamento dos carboidratos em excesso, que são transformados em lipídios. É a forma de transporte dos lipídios sintetizados no fígado para armazenar energia. Tá? Então o VLDL traduz especificamente e principalmente que aqueles triglicérides no seu interior provêm do excesso de carboidratos ingeridos. Tá? E esse é um mecanismo interessante, se a gente fizer aquela regressão e voltar lá para a Idade das Cavernas, né, em que a oferta de alimentos não era tão abrangente como hoje, isso fazia parte da sobrevivência, porque eu precisava armazenar aquela energia que eu obtive em excesso para futuras condições de jejum. Esse é o mecanismo ideal. Aí eu pergunto para vocês, um paciente que tem diabetes, por exemplo, ele tem hiperglicemia. O corpo dele inteiro desenvolveu uma resistência à insulina e aí tem certos órgãos em que a glicose não entra mais nas células, então ela fica no sangue. Só que no fígado, o transporte da glicose não depende da insulina. O que esse diabético vai fazer, esse organismo diabético vai fazer para diminuir a glicemia? Ele vai pegar toda essa glicose e vai sintetizar lipídios. É por isso que nós sempre vemos diabetes associado à obesidade, obesidade associada a diabetes. É muito difícil que esse paciente controle o peso, controle o metabolismo desses lipídios, porque com a hiperglicemia, o fígado pensa assim, esse organismo está alimentado, vamos armazenar essa energia. E aí sintetiza lipídios que são empacotados no VLDL, distribuídos para o corpo inteiro. Quando o VLDL encontra a lipoproteína lipase e perde conteúdo lipídico, algum conteúdo lipídico, né, ainda sobra, ela se torna a IDL, produzida no sangue, remanescente da VLDL após a digestão dos triacilgliceróis, de alguns. Ela é endocitada pelo fígado ou é convertida em LDL quando ela se encontra com outra lipoproteína lipase. E a LDL, meus amigos? É um remanescente da IDL, é o produto final da VLDL, tá vendo? Então, LDL é o produto final da VLDL, ok? Contém altas concentrações de colesterol e ésteres de colesterol. LDL, por ter muito colesterol, é utilizada pelas células. Nossas células nucleadas inteiras são capazes de produzir colesterol. Por quê, professor? Porque o colesterol é essencial. Nas membranas plasmáticas das células, por exemplo, nós temos colesterol.
porque ele ajuda a dar fluidez às membranas. Então, por exemplo, se essa célula vai se dividir, se multiplicar, eu preciso de mais colesterol. Se eu não tenho colesterol circulante, ela fabrica o próprio colesterol, que vai compor essa nova membrana plasmática. Tá? E LDL, por conta disso, pelo seu conteúdo colesterolêmico, digamos assim, ela também é interiorizada nas células, no que a gente chama de endocitose. Então, o LDL está circulando aqui no sangue, tá? Existem transportadores de membrana que reconhecem esse LDL e ele acaba entrando na célula, dentro de uma vesícula. Aí, quando vem uma vesícula digestiva, que um lisossomo joga suas enzimas aqui e digere a LDL, o que a célula passa a ter disponível no seu interior? Colesterol e aminoácidos, que ela usa na síntese proteica. E o colesterol para a síntese de novas paredes membranas, o colesterol utilizado também para a síntese de hormônios, né? E por aí vai. Então, o fato do LDL funcionar dessa maneira pode trazer prejuízos se ele estiver em grande quantidade. Porque imagina esse LDL em grande quantidade circulando aqui. Ele tem que entrar para ser utilizado pelas células. E aí ele começa a entrar numa determinada célula que está aqui. Só que aí tem muito LDL circulando. Então ele entrou, ele pode se aglomerar. E aí continua. O LDL é muito alto, entra mais um pouquinho. A célula não dá conta de usar esse que está aqui aglomerado. Por quê? Porque eles são muito apolares. São constituídos majoritariamente de colesterol. O que eu começo a formar aqui então? Um ateroma. Isso aqui cresce. Fica entre o vaso e a célula, cheio de colesterol. Tá? Cheio de LDL. Esse aqui é o problema, meus caros. Porque aí, esse indivíduo depois vai jogar bola no final de semana, começa a correr, se exercitar, faz os movimentos drásticos, pode haver o rompimento desse ateroma, que expõe o LDL, que vai oxidar aqui no sangue. E aí o seu sistema imune olha para isso e fala, tem alguma coisa errada. Temos que reparar esse erro, não era para isso estar aqui. Eu já falei com vocês que o sistema imune não serve apenas para te proteger de vírus e bactérias. Ele consome todas as nossas células velhas, ele consome boa parte das proteínas que são produzidas de forma inadequada, ele limpa o nosso corpo. E quando ele percebe essa placa aterosclerótica inflamada, ele também vem aqui limpar isso. E aí cria-se uma reação inflamatória que pode criar um trombo com agregação plaquetária. E aí nós temos o quê? Doença arterial coronariana, se o fluxo de sangue aqui nesse vaso for impedido. Quem é irrigado por esse vaso lá na frente, provavelmente o coração, ele terá problemas. Não é verdade? Então, essa é a questão. E aí já vou adiantar também algo que também é de domínio público, né? É por isso que vários pacientes utilizam o AS, que é o aspirina Prevent. Com certeza vocês conhecem algum idoso que faz uso disso aqui. Por quê? O ácido acetilsalicílico 100 mg uma vez ao dia, ele é um anti-inflamatório. Então, circulando aqui, caso haja uma inflamação devido a uma placa aterosclerótica rompida, essa inflamação não terá grandes proporções capazes de impedir o fluxo desse vaso. Tá? Então por isso que chama aspirina Prevent, né, o nome comercial, acho que é o da Bayer, ou AS Protect, né? Ou o AS infantil, que tem 100 mg também, e aí muitos idosos consomem o genérico, né, que é chega na farmácia para pedir o AS infantil. Beleza, só falamos de coisas que são perigosas aqui. Mas, entre as lipoproteínas, também tem uma lipoproteína que é legal. É o HDL, lipoproteína de alta densidade.
ela é produzida no fígado e no intestino, troca proteínas e lipídios com outras lipoproteínas e atua no retorno do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado. Então, a HDL é a proteína que pega esse colesterol que está no corpo e manda novamente para o fígado. O fígado tem uma certa demanda de colesterol, né? Nós vamos falar dos sais biliares na aula de hoje. Os sais biliares são produzidos utilizando colesterol. Então, ele precisa de colesterol para sintetizar sais biliares. E aí tem alguns medicamentos que são utilizados, inclusive, dentro desse mecanismo, que nós veremos lá no final da aula, posteriormente. Tá? Quem que são os triglicerídeos, professor? São formados a partir da esterificação do glicerol e de 3 ácidos graxos. Se você for puxar lá nas suas memórias bioquímicas, verá como se dão os triacilgliceróis. Então, uma molécula de glicerol conectada a 3 ácidos graxos por ligações éster. Mas isso não é importante. O que é importante é que você saiba que existem também ácidos graxos livres no nosso sangue. Por que o triacilglicerol não é solúvel no sangue e o ácido graxo livre é? Porque o ácido graxo livre tem dentro dele uma porção polar que se mistura com a água. Então não é uma seletividade muito grande, não. É pouquinho que dissolve, mas é o suficiente para que você degrade lentamente suas gorduras. É por isso que, por exemplo, o CrossFit não emagrece. Agora, uma caminhada de 3 horas de jejum, ela emagrece. Tá? Eu preciso de tempo para que os meus ácidos graxos, meus triacilgliceróis do tecido adiposo, se tornem ácidos graxos livres e se distribuam no meu corpo inteiro. Porque a concentração que esses ácidos graxos livres alcançam no sangue é muito baixinha. Então, se eu fizer uma atividade vigorosa, não dá tempo de usar o ácido graxo como fonte de energia. Vou ter que usar outras coisas, inclusive proteínas. Agora, se a atividade for lenta e gradual, duradoura, aí eu consigo utilizar os ácidos graxos como fonte de energia. Tá? A característica mais importante é que triacilgliceróis são a principal forma de armazenamento dos lipídios no organismo humano. Eles são 95% dos lipídios do tecido adiposo. São uma reserva energética que não precisa de água para solvatação. Se nós armazenássemos açúcar em vez de lipídios, cada um de nós teria que andar com uma caixa d'água acoplada à barriga. Porque para armazenar açúcares, você precisa de água. Tá? Sua hidrólise, que é a hidrólise da ligação éster do triacilglicerol, libera os ácidos graxos para obtenção de energia pelo organismo. E o colesterol? É um álcool esteroidal de 27 carbonos. É sintetizado em todas as células, exceto as hemácias. Ué, pessoal, mas por que na hemácia não sintetiza? É porque a hemácia, quando amadurece, perde seu núcleo, então ela fica incapaz de sintetizar colesterol, constituindo e modulando a fluidez das membranas celulares. Colesterol é o precursor de todos os esteroides importantes, glicocorticoides, estrogênio, testosterona e, lembre-se disso, os ácidos biliares ou sais biliares. Cerca de 60% a 75% do colesterol que está circulando no seu sangue agora são transportados pela LDL. E a outra parte significativa, que é de 15% a 25%, está ligada à proteína gente boa, lipoproteína gente boa, que é a HDL, que pega o colesterol do corpo e leva para o fígado. Existem também os fosfolipídios, que são lipídios conjugados com ácido fosfórico e frações nitrogenadas. Eles são os principais constituintes das membranas plasmáticas e os ácidos graxos livres. Lembra que eu falei que ele é solúvel no sangue, mas bem pouquinho solúvel? Olha aí a solubilidade dele no sangue. 0,4 a 0,78 mol por litro. Então, para usar os ácidos graxos como energia, é preciso de tempo. Tá? Não dá para usar ácidos graxos como fonte de energia rapidamente. No jejum é que eles aumentam
aumentam sua presença no sangue, porque o corpo percebe que não tem energia e aí converte os triacilgliceróis do tecido adiposo em ácidos graxos livres. Tá? Após a alimentação, que é o que a gente chama de período pós-prandial, ele provém das lipoproteínas quilomicron e VLDL. Lembra que eu falei que a lipoproteína lipase fica lá nos seus vasos convertendo quilomicron, VLDL em ácidos graxos? Pois é, depois que você se alimenta, quilomicron aumenta, se o alimento teve gordura, e VLDL também, se o alimento tinha carboidrato. E aí, a concentração de ácidos graxos livres acaba aumentando, né? A gente vai gastando um pouco disso, seja para as nossas células musculares, seja lá para o tecido adiposo poder armazenar. Como então os lipídios são absorvidos? Devido à baixa solubilidade dos substratos, no caso os lipídios, ocorre digestão limitada desses lipídios na língua. Então existem lipases, né, enzimas que quebram lipídios, na língua. Só que na boca tem muita água, né? Então, no estômago também. A gente é composto por água, na boca tem a saliva, no estômago o ácido clorídrico, né, o líquido estomacal. Então fica mais difícil da língua e do estômago digerirem todas as gorduras, porque é sobretudo aquoso o meio, e aí as gorduras não ficam livres para serem digeridas. Essa digestão maior acontece onde então, professor? No intestino. E aí quem está incumbido de fazer essa digestão no intestino são as lipases do pâncreas, tá? Com a ajuda dos sais biliares. Então o sal biliar tem essa função de separar essas pequenas, as grandes camadas de gordura em camadas menores, para que as enzimas do intestino, as lipases do pâncreas que são liberadas no intestino, possam digerir os lipídios. Vamos ver aqui comigo a figura então. Vamos passear aqui, ó. Lipídio, triglicéride, foi absorvido na alimentação. Aqui, quando ficou assim, é porque já está no intestino, tá? É como se fosse as microvilosidades lá do intestino. Aqui no intestino, então, os triacilgliceróis são transformados em 2-monoacilglicerol e 3 ácidos graxos, tá? Isso é que permite a absorção desses compostos. Porque se ele continuar no formato triacilglicerol, ele vai embora. Não é absorvido, não. Então, primeiro eu preciso que a lipase transforme o triacilglicerol na molécula do glicerol e 3 ácidos graxos para que ele seja absorvido pelo enterócito. E por que aqui dentro do enterócito, que é a célula intestinal, está TG de novo, triacilglicerol? Porque dentro dessas células ele volta a ser conectado. Voltam a ser conectados o glicerol e os ácidos graxos, se tornando triacilglicerol. E aí são produzidos os quilomicrons. Então, eu empacoto esses triacilgliceróis com auxílio de uma proteína nos quilomicrons. Os quilomicrons vão para a linfa e depois vão para o sangue. Tá? Chegaram no sangue. E lá no fígado, o que está acontecendo? Os carboidratos que são absorvidos em excesso, aqui no fígado, são sintetizados e transformados em triacilgliceróis. E aí esses triacilgliceróis são empacotados na VLDL e distribuídos no sangue. Então, quilomicrons e VLDL são as primeiras formas plasmáticas de transporte das gorduras, dos triacilgliceróis. E aí eles podem se encontrar lá com a lipoproteína lipase, presente em todos os capilares do seu corpo, e aí esses triacilgliceróis são convertidos em ácidos graxos. Se esses ácidos graxos forem para um músculo, são transformados em energia. E se eles foram para o tecido adiposo, se estiverem lá perto do tecido adiposo, são armazenados no formato de triacilgliceróis novamente. Tá? Então, essa é que é a questão. É assim que funciona o metabolismo dos lipídios no nosso corpo. O que eu preciso que você saiba aqui, nesse ponto? Que você não pode se esquecer. VLDL vem da glicose em excesso. VLDL vem de carboidratos em excesso. E quilomicrons vêm dos triacilgliceróis da dieta. Tá?
E toda essa história já está descrita aqui para vocês nesses slides. Se você estiver copiando, maravilha, mas se não estiver, tudo isso que eu estou falando já está descrito aqui para vocês, tá? E aí vem o Orlistat, que é aquele medicamento que todo mundo procura para queimar gordura, entre aspas. Como que o Orlistat funciona? Ele é um potente inibidor específico das lipases gastrointestinais. Reversível, porém de longa atuação. Então, o que o Orlistat faz aqui, nesse mecanismo? Se ele inibe lipases, onde que ele entra? Ele entra inibindo justamente a transformação de triacilgliceróis em 2-monacilglicerol e os 3 ácidos graxos. Porque são as lipases, principalmente do pâncreas, que aqui no intestino convertem o triacilglicerol em 2-monacilglicerol e 3 moléculas de ácidos graxos que serão absorvidos. Então o Orlistat vem e impede isso. Aí eu pergunto para vocês, o Orlistat está queimando gordura ou simplesmente impedindo a absorção de triacilgliceróis da alimentação? Ele está simplesmente... Pois não? Alguém quer falar? Eu ia falar impedindo a absorção, né? Isso aí. Então, ele acaba provocando o efeito escopeta, porque com muitos triacilgliceróis no bolo fecal, ele altera a viscosidade do bolo fecal. E aí isso traz algum prejuízo para os pacientes que tomam Orlistat. Então ele não está queimando a gordura do corpo, ele está simplesmente deixando de absorver as gorduras. E outra pergunta que eu te faço. Professor. Pois não? Boa noite. O paciente tem diarreia? Esse paciente aí? É. Tem. É o efeito escopeta. Parece que ele chega no vaso e dá um tiro de escopeta. Entendi. Entendeu? E aqui, o que está acontecendo com os carboidratos? Estão sendo absorvidos normalmente no intestino? Sim. Esses carboidratos vão lá para o fígado e viram o quê? Triacilgliceróis. Então, o Orlistat não emagrece. Ele simplesmente diminui a absorção de triacilgliceróis. Tá. E se o paciente continuar comendo arroz, batata, macarrão, farinha e mais um pedaço de mandioca todo dia, ele vai conseguir emagrecer? Não, porque todos esses carboidratos, quando chegarem aqui no fígado, vão se tornar triacilgliceróis. Vai ter um aumento de VLDL. Tá? Então, ele não funciona milagrosamente. Ele entra como coadjuvante no tratamento de pessoas que têm obesidade. Nos primeiros estágios, principalmente. Né? Mas ele não é milagroso, como muita gente que procura o farmacêutico para comprar esse medicamento acredita. O Orlistat exerce sua atividade terapêutica exclusivamente na luz do estômago e do intestino delgado. Então ele impede essas enzimas no estômago e no intestino. Ele nem vai para o sangue, tá? Quando ele está no trato gastrointestinal, porque ele é tomado por via oral, é que ele já está fazendo a sua atuação. Assim como, por exemplo, nos medicamentos que são utilizados para combate a eumintos, o albendazol. Por que o albendazol é um comprimido mastigável? Porque o albendazol vai se dissolver ali no seu suco gástrico e quando ele chegar lá no intestino, ele vai entrar em contato direto com os vermes. Tá? Ele não precisa ser absorvido no sangue, passar pelo metabolismo de primeira passagem, se ligar à albumina e se distribuir para o seu corpo inteiro. Esses medicamentos, Orlistat e albendazol, já funcionam no trato gastrointestinal. E no caso do Orlistat, ele impede as lipases gástrica e pancreática. São as enzimas que transformam os triacilgliceróis em ácidos graxos para que eles sejam absorvidos. A enzima inativada, então, é incapaz de hidrolisar a gordura proveniente dos alimentos, na forma de triglicérides, em ácidos graxos livres e monoglicerídeos absorvíveis. E aí é toda a gordura? Não. Cerca de 30% da gordura dos alimentos ingeridos é eliminada nas fezes. Tá?
Visto que os triglicérides não digeridos não são absorvidos, o déficit calórico resultante promove a redução de peso, mas só naqueles pacientes que estão se alimentando mal. Quem conseguir controlar a sua alimentação não precisa de orlistat. Aqui, novamente, como que os lipídios são absorvidos, e destaco aqui que esse processo de transformação de carboidratos em lipídios é chamado de lipogênese. É a síntese de triacilgliceróis a partir da glicose. Ocorre estimulada pela insulina, a fim de armazenar energia para eventos futuros. Então veja que a insulina tem um papel primordial. Quando a insulina está alta, significa que eu me alimentei. Acabei de me alimentar. Por isso, o fígado entende que toda a glicose que bater aqui então, vou transformar em triacilglicerol para o armazenamento. Sabe-se lá se eu vou precisar dessa energia depois? Né? Então isso acontece. E o paciente diabético, cuja hiperglicemia sempre é precedida de uma hiperinsulinemia, porque o corpo inteiro, assim, entre aspas, né, o corpo já perdeu a sensibilidade à insulina, o pâncreas não sabe disso, então ele passa a produzir muita insulina, e aí esse paciente diabético tem, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de insulina e uma grande quantidade de glicose no sangue. O fígado vai lá e transforma tudo em triacilgliceróis. Então é muito fácil do paciente diabético ganhar peso por conta disso. Vocês verificarão isso na prática, com certeza. Tá? Aqui é aquele processo que eu mostrei para vocês do LDL sofrendo a endocitose. Então esse aqui é o sangue, o LDL circulando aqui no sangue. As células têm receptores de LDL na membrana, receptor de LDL. O LDL vem aqui, se conecta, sofre a endocitose. É criada uma vesícula separada, né, para esses receptores de membrana voltarem aqui para a membrana, porque o corpo não gasta energia à toa. Então, se eu já produzi essas proteínas de membrana aqui, eu reutilizo essas proteínas novamente. E essa vesícula que ficou só com LDL, chega um lisossomo e joga enzimas digestivas aqui. Depois da digestão, eu tenho aminoácidos, ácidos graxos e colesterol disponíveis no interior da célula para que eles sejam utilizados no metabolismo. Viram que maravilha? Viram que complexidade? É muito bonito, né? O funcionamento do corpo humano. Então é assim que a LDL é utilizada no corpo. E é justamente essa entrada nas células que traz o problema da placa aterosclerótica. Porque se eu tiver muito LDL circulante, ao passo que eles se ligam aqui, eles podem se aglomerar, causando aqueles problemas. Tá? E mais resumo aí de tudo isso aí que eu falei para vocês. Até aqui, você já conheceu o quê? Quilomicrons, eles são os lipídios que vieram da dieta, sendo transportados. E a VLDL, que são os lipídios sintetizados pelo fígado a partir dos carboidratos. Quando quilomicrons e VLDL circulam no corpo e vão perdendo seu conteúdo lipídico por ação da lipoproteína lipase presente em todos os seus capilares, os quilomicrons se tornam remanescentes de quilomicrons. E a VLDL se torna IDL. Mais uma vez, para frisar, quem retira o conteúdo lipídico dessas lipoproteínas e libera os ácidos graxos para absorção nos tecidos, tanto tecidos que vão utilizar como fonte de energia, quanto o tecido adiposo que vai armazenar esses lipídios, é a lipoproteína lipase, presente nos capilares. Tá? Novamente, essa explicação aí para vocês, também totalmente descrita para vocês poderem estudar isso depois. E as transformações continuam. Então, depois de VLDL se tornando IDL, IDL se torna LDL, o nosso grande vilão. Ou seja, quando a VLDL chega aos músculos, entrega ácidos graxos, tornando-se IDL. Ela volta para o fígado. Ou a IDL pode ser convertida lá no sangue em LDL. Ou o fígado pode converter IDL em LDL também. Os remanescentes de quilomicrons
também serão capturados pelo fígado, e aí esses triglicérides que sobraram nos quilomicrons podem ser empacotados em outra lipoproteína, por exemplo, VLDL, ou IDL, ou LDL. Tá? E a HDL? A HDL é a proteína que nos ajuda, né, que captura o colesterol do corpo e traz de volta para o fígado. Enquanto que a LDL é essa que pega o colesterol do fígado e leva para o corpo. A HDL transfere apoproteínas para os quilomicrons nascentes, é uma função que ela tem, e ela transporta colesterol dos tecidos para o fígado. Esse colesterol será utilizado, por exemplo, aí, para a produção dos sais biliares. Tá? É por isso que a HDL é boa. É por isso que quando você pegar o exame de sangue do seu paciente, você irá querer um LDL baixo e um HDL alto. Novamente, todas as lipoproteínas aí para vocês, e depois dessas explicações, esse quadro com certeza faz muito mais sentido, mas está tudo resumido aí para vocês. E os sais biliares, professor? Você já falou deles, já falou que usa colesterol para fazer os sais biliares, né? Qual que é a função específica dos sais biliares? Eles emulsificam e separam, emulsificar é separar, né? As gorduras em pequenas partículas solúveis em meio aquoso. Então, quando você come aquela picanha com aquela camadinha deliciosa de gordura, aquilo ali é muito grande para as enzimas poderem atuar. O sal biliar vai lá e, como um sabonete, limpa aquela gordura, aquelas camadas de gordura presentes naquele pedaço de gordura. E aí as enzimas conseguem atuar nesses triacilgliceróis. É como se aumentasse a superfície de contato entre as enzimas e os triacilgliceróis. Então o papel dos sais biliares é auxiliar na digestão, né, na separação das gorduras, o que acaba auxiliando na digestão desses triacilgliceróis. Eles são sintetizados no fígado e armazenados lá na vesícula biliar. Tá? A contração dessa vesícula, que acaba por liberar esses sais biliares no intestino, é estimulada pela produção do hormônio colecistoquinina. Colecistoquinina é liberada quando o conteúdo do estômago entra no intestino. Então, quando aquele alimento que está ali no estômago chega no intestino, né, começa a dar entra naquela curvinha que a gente tem ali, libera-se a colecistoquinina que vai lá no fígado, na vesícula biliar e estimula a contração da vesícula. E aí os sais biliares são liberados nesse alimento. Ao emulsificar as gorduras, os sais biliares aumentam a superfície de contato entre as gorduras e a lipase pancreática, ou a lipase intestinal, e aí auxiliam na digestão. A principal enzima que digere os triacilgliceróis da dieta é uma lipase produzida no pâncreas. A lipase pancreática é secretada concomitantemente com uma outra proteína, chamada de colipase, e com o bicarbonato. Esse é o mecanismo de ação dos eno-guaraná leviljá, estomazil, que também tem aqui na aula de farmacologia. Então, por que quando o indivíduo tem um desconforto na digestão, ele toma aqueles bicarbonatos lá, efervescentes, e se sente melhor depois? Porque como esse alimento estava no estômago, com um pH bem ácido, para chegar no intestino e ser digerido, precisa ter um aumento desse pH. O pH do estômago é 1,4. Ele serve justamente como essa barreira para, inclusive, os micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos, que são os micro-organismos da prova que vocês vão fazer daqui a pouco. Né? Então, vamos dizer assim, o estômago é como se fosse uma sala de esterilização desses micro-organismos. Então, além de toda a higiene que a gente tem que ter com os alimentos, a gente consegue ficar bem porque quando esses micro-organismos chegam no estômago, eles morrem, tá? Devido ao pH baixíssimo. E aí, para que esse bolo vá para o intestino e sofra o restante do processo digestivo, eu preciso aumentar esse pH, senão não dá certo, senão eu vou danificar minhas próprias células intestinais. E aí o pâncreas sintetiza junto das lipases esse bicarbonato, que é um tampão para aumentar o pH desse conteúdo que estava no estômago. O bicarbonato aumenta o pH do conteúdo do lúmen intestinal para uma faixa de pH 6,
que corresponde ao pH ótimo para a ação de todas as enzimas digestivas do intestino. A secreção de bicarbonato proveniente do pâncreas é estimulada pelo hormônio secretina, o qual é liberado pelo intestino quando o ácido entra no duodeno. Então, quando o duodeno percebe essa concentração ácida, ele fala, opa, peraí, vamos jogar um bicarbonato aí, pâncreas. Aí o pâncreas não produziu bicarbonato suficiente, a pessoa comeu demais. O que acontece com esse alimento? Ele fica parado ali. E aí surge essa sensação de má digestão. É onde o indivíduo vai lá e compra um Estomazil, toma o Estomazil, e aí a digestão dele continua. Porque o bicarbonato do Estomazil foi lá e aumentou o pH para 6. O pâncreas também produz estearases que removem os ácidos graxos provenientes de outros compostos, tais como ésteres de colesterol e a fosfolipase A2, que digere fosfolipídios. Então o pâncreas é um órgão extremamente importante no que diz respeito à digestão dos lipídios. E aí eu pergunto, é então interessante que eu use o Orlistat para inibir as lipases? É interessante que eu mantenha uma dieta completamente livre de triacilgliceróis? Não, porque várias vitaminas são lipossolúveis e elas só são absorvidas porque vão junto dos triacilgliceróis que são transformados em ácidos graxos e entram nas células. Então, por exemplo, a vitamina E, ela só é absorvida porque vai junto com esses ácidos graxos lá para o interior do enterócito. Se eu uso Orlistat por muito tempo, ou se eu elimino completamente as gorduras da alimentação, eu perco essa capacidade de absorver essas vitaminas que são lipossolúveis. Então, isso não é interessante do ponto de vista nutricional. E aqui é muito bom de ter essa correlação nutricional entre a farmacologia e esses mecanismos do corpo, porque nós estamos no lugar certo, né? Existem também correlações clínico-patológicas entre as dislipidemias, né, que são esses níveis alterados de lipoproteínas. Essas lipoproteínas que nós vimos aqui, ó, elas têm níveis adequados para circular no sangue. A HDL, quanto mais melhor, mas LDL, IDL, VLDL, quilomicrons, têm níveis que devem ser ótimos, controláveis. Principalmente a LDL, né? Senão isso começa a me trazer problemas. E existem doenças que são provocadas pelo aumento do LDL. Aqui no caso, a doença arterial coronariana que eu disse para vocês. Atualmente, já não há mais dúvidas que o descontrole hipercolesterolêmico é um fator de risco para a doença arterial coronariana. Isso ocorre porque, quando o indivíduo falece devido a essa doença arterial coronariana, aí verifica-se, faz-se autópsia, encontra-se lá o ateroma que inflamou. No interior daquele ateroma, o que é que tem? 96% é colesterol. Então é por isso que existe esse risco entre o aumento, a grande quantidade de LDL circulante e a doença arterial coronariana, tá? Porque o material que compõe o ateroma que inflamou, 96% é colesterol. E o baixo nível de HDL também é um fator de risco. Isso indica que muito colesterol pode estar se acumulando no organismo, em vez de voltar para o fígado. Aqui aquela história que eu contei para vocês, da placa aterosclerótica, né? O vaso aterosclerótico, então tem a placa aqui, e uma fissura na placa. Aí começa a formar um pequeno trombo. Essa fissura pode cicatrizar, por exemplo, e fica tudo normal. Pode acontecer desse trombo aumentar e mesmo assim não interromper o fluxo. Ou o trombo pode ocluir completamente o vaso. E aí nós temos a doença arterial coronariana, caso esse vaso esteja irrigando uma parte do coração. Tá? Então aqui a gente tem a evolução de uma placa aterosclerótica, a cápsula da placa cierosa próxima ao cotovelo, que é esse cantinho aqui, né, como se fosse um cotovelo, na figura A, e tem toda a explicação aqui para vocês. E uma foto também, né, transversal aqui, de um vaso sanguíneo, para que a gente veja, inclusive,
Olha o músculo liso vascular, que tem os receptores alfa-2 lá, que podem ser inibidos, né, para que haja uma vasodilatação, que nós vimos na aula de hipertensão. Ou tem receptores adrenérgicos, que quando a adrenalina é liberada no sangue, eles promovem a vasoconstrição, e aí diminui o calibre dos vasos para aumentar a pressão arterial. Aqui também, todas essas células precisam da LDL sofrendo endocitose para que funcione como fonte de colesterol. É nessa entrada do LDL para essas células que, se o LDL estiver circulando em grande quantidade, ele passa a se acumular em algum ponto, seja do músculo liso, seja embaixo aqui do endotélio, tá? Formando essa placa aterosclerótica. Então, essa é a visão anatômica, para vocês terem ideia. Qual que é o risco, então, de aterosclerose de cada uma das lipoproteínas plasmáticas? Aqui que vem a surpresa. Quilomicrons, que são formados a partir da gordura absorvida na dieta, não são aterogênicos. É aí que os nossos avós e tataravós têm razão quando comiam bastante carne de porco e só cozinhavam com gordura de porco. Porque eles não são capazes de promover a aterosclerose. Ah, professor, mas como é que você sabe disso? Existem doenças genéticas em que o paciente acaba ficando com uma quantidade de quilomicrons muito grande no sangue. Porque ele não consegue transformar esses quilomicrons, ele não consegue fazer com que esses quilomicrons percam o conteúdo lipídico. Então eles ficam circulando em grande concentração no corpo do indivíduo. Esses pacientes não têm risco coronariano aumentado devido ao aumento da circulação de quilomicrons. Um outro fato que explica é o de que os quilomicrons são muito grandes. Então, quando o quilomicron está circulando aqui no vaso, ele não consegue entrar aqui nessas células. Já o LDL é pequenininho, ele entra facilmente e sofre endocitose. Tá? Agora, os quilomicrons são grandes demais. É por isso que eles não trazem esse risco arterial coronariano. E o quilomicron remanescente? Esses sim podem ser responsáveis pela aterosclerose pós-prandial. Então o paciente comeu muita gordura. E aí, depois de comer muita gordura, muitos quilomicrons. O quilomicron em si não é capaz de promover a aterosclerose. Mas, quando esse quilomicron se torna um remanescente de quilomicron, aí ele pode trazer algum risco de aterosclerose. HDL é a proteína gente boa, é a única proteína anti-aterogênica. E o LDL, como nós já falamos, é o que possui grande poder aterogênico e trombogênico. Tá? Professor, pois não? Eu não entendi direito esse quilomicron remanescente. Esse é o quilomicron que é o produto da degradação, né, de alguns carboidratos, alguns lipídios do quilomicron original. Então o quilomicron acabou de sair de lá do enterócito, está circulando no sangue, tá? Cheio de gordura aqui dentro. Esse é o quilomicron. Aí ele encontra uma lipoproteína plasmática aqui. Lipoproteína lipase, LPL. A LPL vai tirar alguns triacilgliceróis desse quilomicron. Aí ele fica um pouquinho menor. É por isso que ele é chamado de quilomicron remanescente. É o que sobra de um quilomicron depois que a LPL cortou alguns triacilgliceróis de dentro dele. Tá? Esse é o quilomicron remanescente. Obrigada. Nada. Ele sim traz algum risco pro paciente. Mas os quilomicrons em si não trazem. Quais são, então, os valores e níveis plasmáticos relacionados ao risco de desenvolvimento da doença arterial coronariana? Existe um risco moderado quando o colesterol total está entre 200 e 249. Não precisa decorar, você vai encontrar isso na literatura posteriormente, sempre que for analisar um exame de sangue do seu paciente. Tá? E o risco elevado é quando o colesterol total está maior ou igual a 250 miligramas por decilitro.
Qual que é o nível desejável de LDL? Menor que 130 miligramas por decilitro. E o nível limítrofe, que é onde você já começa a prestar atenção, porque aquele paciente pode estar em risco, é quando a LDL está entre 130 e 150. E o alto risco, que é onde o paciente já tem que começar a tomar os medicamentos, e o aspirina prevente, por exemplo, é o LDL acima de 160 miligramas por decilitro. Essas são intervenções que você, enquanto nutricionista, já pode fazer, porque o aspirina prevente, por exemplo, é livre de prescrição médica. Então, você já consegue orientar o seu paciente para fazer o uso desse medicamento. Existem, então, quando os níveis estão fora do normal, o que nós chamamos de hiperlipoproteinemias. Quem carrega esses lipídios não são as lipoproteínas? Quando essas lipoproteínas estão além do adequado, nós chamamos de hiperlipoproteinemias. Aí existe o tipo 1, tipo 2A e B, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Nós vamos verificar que algumas delas são genéticas e algumas delas são genéticas e induzidas. Elas se classificam, então, quando são genéticas em primárias, e quando esse distúrbio lipídico ocorre como causa de uma doença básica, a gente chama de secundárias, ou como causa de má alimentação, maus hábitos, etc. A alta concentração de lipoproteínas não é, em si, uma patologia, mas são padrões lipoproteicos associados a determinados tipos de doenças. Tá? Então, elas indicam que pode existir uma doença, mas elas podem ser completamente normais também. Tá? Então, não é para ver um colesterol alto e já dizer que o paciente está doente. É simplesmente estudar quais os riscos que ele corre. E aqui um resumão para vocês de todas essas hiperlipoproteinemias. Tipo 1, tipo 2A, 2B, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Não cai na prova. Isso aqui é informação a mais para vocês apenas. Tá? E aí, por exemplo, você pega aqui a hiperquilomicroanemia familiar, que é a tipo 1. Hiperquilomicroanemia massiva em jejum, mesmo após a ingestão normal de gorduras na dieta, resultando de uma grande elevação nos níveis plasmáticos de triacilgliceróis. Olha aqui o tamanho do quilomicron, ó, veja como é que ele é bem grandão. Deficiência de lipoproteína lipase ou apolipoproteína C2 normal. Então é uma deficiência genética. A lipoproteína lipase que está presente em todos os seus vasos, que corta aí alguns triacilgliceróis, né, e transforma o quilomicron em remanescente de quilomicron, transforma a VLDL em IDL. Se eu não tiver uma lipoproteína lipase funcionante, quilomicron e VLDL ficam lá circulando em grande quantidade. Tá. Qual que é o tratamento? Dieta pobre em gorduras, nenhum tratamento farmacológico é eficaz contra hiperlipidemia do tipo 1. Então vejam que está tudo resumido aqui. O paciente pode ter a tipo 2A. O que é a tipo 2A? É a hipercolesterolemia familiar. Então é o LDL elevado. Olha o LDL como é pequenininho. LDL elevado com níveis normais de VLDL, devido a um bloqueio na degradação da LDL. Isso resulta no aumento do colesterol plasmático, mas em níveis normais de triglicérides. Qual que é o tratamento? Dieta. Tipo 2B, tratamento, dieta. Tipo 3, dieta. Mas na tipo 3 ainda tem o tratamento farmacológico, né? Inclui niacina, fenofibrato e uma estatina. São os medicamentos que nós veremos no final da aula, tá? Então fica aqui como curiosidade essas hiperlipoproteinemias que provavelmente você poderá se deparar. E aqui também tem os dados que você espera encontrar nos exames. Né? Então, quando tem só um aumento de quilomicron e o resto está normal, pode ser a tipo 1. LDL aumentado, pode ser tipo 2A. E quando tem VLDL aumentado, LDL também. Ou quando tem só quilomicron e VLDL aumentados. O que isso significa? Tá? Então, não cai na prova, mas é informação para vocês. Agora que você já sabe os aspectos clínicos das hiperlipidemias e os aspectos técnicos aí das suas medições, né, os exames que são feitos, etc.,
está na hora de associar, inclusive, os seus conhecimentos sobre diabetes mellitus ao estudarmos a síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É um estado de resistência à insulina caracterizado por uma associação de fatores de risco cardiovascular, incluindo várias combinações de obesidade abdominal, intolerância à glicose, hipertensão e dislipidemia. É quando todos esses eventos se somam num problema só. Por quê? Nós vimos aí o risco associado às doenças arteriais coronarianas, né? São as hiperlipoproteinemias, tá? A gente começou a aula nisso. E aí, durante o desenvolvimento da aula, eu falei para vocês do exemplo do paciente que tem diabetes mellitus. Ele tem uma grande chance de se tornar um paciente de risco para doença arterial coronariana. Por quê? Hiperglicemia associada à hiperinsulinemia, eu só tenho síntese de mais triglicérides e armazenamento desses triglicérides. Então eu tenho só aumento de VLDL. Se eu aumento o VLDL, eu aumento o LDL lá no final da questão. E aí eu tenho risco cardiovascular, né? E aí eu tenho acúmulo de triacilgliceróis, a obesidade. E aí, além do diabetes e a intolerância à insulina, eu tenho a dislipidemia, que também pode provocar aí hipertensão e outros problemas que também nós já estudamos, né, durante a disciplina. Então, essa que é a beleza da farmacologia. Ó. A gente está pegando doenças diferentes, mas que muitas vezes nós vamos encontrar todas num paciente só. Então vamos lá para a síndrome metabólica. Nós já vimos que doenças que podem ser causadas por fatores diversos recebem esse nome aí de síndromes, né? Então, por exemplo, anemia é síndrome anêmica. AIDS, né? É síndrome da imunodeficiência adquirida. E aqui, no caso, a síndrome metabólica. Porque vocês viram que tem hipertensão envolvida, diabetes mellitus, tem obesidade, tem resistência à insulina, tem vários fatores envolvidos, né? É onde nós chamamos de síndrome. Esse é o caso, então, da síndrome metabólica. A epidemia de obesidade e inatividade física tem levado ao aumento da prevalência dessa desordem. É um transtorno complexo, representado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares. Então, a gente sabe que existe essa gordura subcutânea e existe essa gordura visceral, que é intraabdominal, né? Protege aqui as vísceras. Essa gordura visceral que é o problema, que é o que vocês, nutricionistas, precisam resolver. Qual que é a diferença aqui? Essa gordura subcutânea, ela, do ponto de vista evolutivo até, se a gente voltar lá atrás, na idade da pedra, essa aqui ajuda a gente no frio, né? Ela tem muitas mitocôndrias nessa camada de gordura subcutânea. Porque aqui é onde essas gorduras são consumidas para gerar calor. Agora, essa visceral aqui, ela não tem mitocôndrias distribuídas. Essa visceral é aquela que tem que ir se dissolvendo devagarinho em ácidos graxos e indo para o sangue, tá? Para que se tornem esses ácidos graxos fontes de energia para o corpo inteiro. E esse que é o problema. Só se consegue fazer a degradação desse tecido adiposo visceral lenta e gradualmente, tá? Com mudanças de hábitos alimentares, inclusive. Essa gordura intraabdominal é chamada de gordura visceral, pode ser medida por bioimpedância. Diferentemente da gordura abaixo da pele, ela possui poucas mitocôndrias, como expliquei para vocês, tá? Essa gordura visceral, para ser queimada, vai precisar ser carregada de pouquinho em pouquinho até os músculos para ser consumida. E aí, como é que eu tiro essa gordura de dentro do tecido adiposo visceral ali? O seu organismo é extremamente avarento para acumular energia, para acumular gordura no tecido adiposo, e muito econômico para gastar essa gordura. A gordura visceral está acumulada na forma de triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis têm que ser convertidos em ácidos graxos pela célula adiposa, liberados na corrente sanguínea e carregados pela albumina até os músculos, onde podem ser armazenados ou consumidos. Então aqui a gente tem um adipócito, ó, e aqui a gente tem o triacilglicerol. O que acontece para ele se tornar ácido graxo e vir para o sangue?
porque aqui fora é o sangue, né? Primeiro, eu preciso ter uma baixa insulina. Baixa insulina. Por quê? Porque isso indica para o adipócito que aquele organismo está em jejum. A gente sabe que no caso do diabético, como já disse e repito para vocês, a quantidade de insulina no diabetes mellitus tipo 2 é alta. Então, esse esquema que eu vou explicar para vocês aqui, ele nem acontece. Porque para que aconteça, no estado de jejum, a insulina tem que estar baixa. Aí beleza, baixa a insulina, existem alguns mecanismos bioquímicos que são estimulados aqui dentro, não vem ao caso explicar tudo isso para vocês, mas o que acontece é que a lipase que estava inativa dentro do adipócito se torna uma lipase ativa. E aí triacilglicerol é convertido nos 3 ácidos graxos e glicerol. E eles vão para o sangue. Aí esses 3 ácidos graxos aqui vão se ligar à albumina e se distribuir no seu corpo inteiro para promover a geração de energia. E esse glicerol vai lá para o fígado, para que seja feito com ele a gluconeogênese. Ele será transformado novamente em glicose. Tudo isso por quê? Porque o organismo está em jejum. A gente sabe que, por exemplo, o cérebro e o sistema imune só funcionam com glicose. Por isso que o glicerol vai lá para o fígado fazer parte da gluconeogênese. Será sintetizada uma nova molécula de glicose a partir desse glicerol, que vai para cérebro, sistema imune, tá? E esses ácidos graxos aqui vão para os músculos, principalmente, para gastar energia. É por isso que o que emagrece, meus caros, é uma caminhada de 3, 4 horas. 3, 4 vezes na semana. Se você for fazer uma atividade física vigorosa, de curta duração, não dá tempo de todo esse mecanismo aqui acontecer. E lembre-se que tem que estar em jejum, tá? Para que isso aqui aconteça. Então essa vai ser a melhor forma de você, nutricionista, provocar esse impacto na saúde do paciente, se ele quiser emagrecer, tá? E essa é a mesma complexidade da síndrome metabólica. Por quê? Porque o paciente diabético não tem essa insulina baixa. Ele sempre está com insulina na alta. Então não tem degradação de triacilglicerol. E lá no fígado, o que está acontecendo? Lipogênese. Aquela hiperglicemia do paciente está se tornando uma forma de sintetizar novos lipídios. Esse lipídio vem para onde? Vem se acumular aqui na célula adiposa. É por isso que fica complicado. Por onde eu começo? O paciente é diabético e é obeso. O que eu trato primeiro, né? Esse é o problema da síndrome. Uma série de eventos caóticos piorando consideravelmente o quadro clínico. Então tudo começa onde? Aumento da tolerância à insulina, nesse paciente que já consome muitos carboidratos, isso aumenta a insulina, produzida pelo pâncreas. Paradoxalmente, esse mesmo paciente tem um aumento da glicemia, né? Hiperglicemia, depois de desenvolver essa tolerância à insulina. Isso aumenta a síntese hepática de ácidos graxos, o que acaba aumentando VLDL, porque esses ácidos graxos que são sintetizados no fígado são empacotados em quem? Na VLDL. Se eu aumento o VLDL, ela vai circular mais e vai acumular esses triacilgliceróis lá no meu tecido adiposo. Aumenta o acúmulo de ácidos graxos no tecido adiposo. Quando eu tenho insulina alta, eu tenho baixo glucagon. Então eu não tenho catabolismo de ácidos graxos. Eu não tenho os meus triacilgliceróis aqui do adipócito se transformando em ácidos graxos liberados para o sangue. Por quê? Para isso eu preciso de baixa insulina e alto glucagon. No caso da síndrome metabólica, eu tenho alta insulina e baixo glucagon. O contrário do que eu preciso, tá? Então eu tenho obesidade. E aí, esse diabetes não controlado, né, essa hiperglicemia, produz corpos cetônicos, que são liberados no sangue. Esses corpos cetônicos aumentam a concentração de acetoacetato e beta-hidroxibutirato no sangue. Isso aqui você não precisa saber. Mas isso aqui provoca um efeito que o diabético atravessa, né, quando não está controlado, que é a acidose metabólica.
A acidose metabólica causa desconforto gastrointestinal, poliúria, fadiga, náuseas, vômitos e torpor mental, que podem evoluir, inclusive, para coma e morte. Então, eu expliquei tudo isso para vocês até aqui, para que vocês entendam esse slide. Se você for capaz de explicar esse slide para alguém, você será capaz de tratar os seus pacientes da melhor forma possível no que diz respeito aí à síndrome metabólica. Porque agora você já entende como é que a síndrome metabólica funciona, tá? E o tratamento envolve as intervenções aqui nesse quadro clínico, que vem com mudanças de hábitos alimentares, com exercícios físicos, né? Inclusive tem um medicamento que está disponível nas farmácias que se chama liraglutida. É muito conhecido, com certeza vocês já ouviram falar, chama Saxenda ou Victoza. São injeções lá de R$600, R$500. Você compra uma caneta que vai injetar. Aí o pessoal, quando chega na farmácia para perguntar sobre, né, fala que aquilo é insulina. Não, meus amigos, não é insulina. Aquilo ali é glucagon. A liraglutida, que está disponível nas farmácias, que você vai trabalhar com pacientes que vão utilizar a liraglutida, ela é glucagon. Sabendo como é que funciona esse slide aqui, você já vai perceber por que o glucagon. Porque quando o glucagon está maior do que a insulina, né, acontece isso aqui, ó, triacilgliceróis se tornando ácidos graxos e eles sendo liberados no sangue para serem utilizados como fonte de energia. Então, quando o paciente usa Saxenda ou a Victoza, associado aos bons hábitos alimentares, esse emagrecimento é rápido e muito mais eficiente. Porque, veja que essa lipase, é um dado que eu não frisei para vocês, né? Ela é hormônio sensível. Sensível aos hormônios insulina e glucagon. E, para isso, quando o paciente está usando a Saxenda, aumenta bastante o glucagon. E mesmo que ele seja diabético, o efeito é melhor ainda se ele não for diabético, né? A insulina fica mais baixa que o glucagon e aí eu consigo fazer com que ele emagreça, com que ele promova a diminuição aí dos ácidos dos triacilgliceróis, tá? Como é que eu defino quem que é síndrome metabólica e quem não é? Eu sei, segundo a OMS, né, que na presença de intolerância à glicose, que é o diabetes, né, a intolerância daquele teste oral de tolerância à glicose, hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2 ou resistência à insulina tipo 2, um ou mais outros componentes listados abaixo. Então, se o paciente já for diagnosticado com diabetes e ele tiver hipertensão arterial maior ou igual a 14/9, síndrome metabólica. Se ele tiver triglicérides altos, junto com diabetes, síndrome metabólica. Se ele tiver a microalbuminúria, excreção maior ou igual a 15 mg por minuto, ou relação albumina-creatinina na urina maior ou igual a 30, também síndrome metabólica. Tá? Então esses são os critérios que você pode utilizar para determinar que o paciente atravessa aí essa síndrome metabólica. Fatores associados ao elevado risco cardiovascular também justificam a caracterização da síndrome metabólica, como a gordura visceral e a resistência à insulina. Por quê? Porque elas parecem estar no centro da fisiologia da síndrome metabólica. No estado alimentado, é liberada insulina, que inibe a degradação dos ácidos graxos no tecido adiposo. Como na síndrome metabólica há uma resistência à insulina, ocorre maior liberação desses ácidos graxos que circularão no sangue. A presença de ácidos graxos no sangue faz parecer ao fígado que o organismo está de jejum. Aí ocorre quebra de glicogênio e gluconeogênese por parte das células hepáticas. Esse aqui seria uma outra confusão que existe no corpo do paciente que está com a síndrome metabólica. Por um lado, a gente viu a perspectiva do diabetes. Aqui, a gente vê a perspectiva do paciente que está obeso, tá? Porque no estado alimentado, ele vai liberar insulina. E aí tem menos degradação dos triacilgliceróis do tecido adiposo. Só que aí tem resistência à insulina.
Mas aí o paciente não tem glicose entrando nas células. Ele precisa, então, dos ácidos graxos. O que ele tem que fazer? O fígado vai liberar esses ácidos graxos do sangue. Mas aí tudo se complica, porque ninguém está conseguindo mais conversar. Pâncreas com insulina demais, fígado que está percebendo ácidos graxos presentes no sangue, não tem glicose dentro das células, então os lipídios estão sendo usados como fonte de energia nos músculos, isso libera compostos que acidificam o sangue, acidose metabólica, enjoo, desmaios, cansaço. Paciente diabético não controlado, por causa dessa acidose metabólica, tem muita confusão, inclusive com sintomas de depressão. O paciente acha que está deprimido, devido aos efeitos da acidose metabólica. O excesso de ácidos graxos passa a ser absorvido pelo fígado, que empacota esses ácidos graxos, transforma em VLDL, dislipidemia. Não importa, então, se a resistência à insulina leva ao aumento dos ácidos graxos livres circulantes ou se o aumento dos ácidos graxos livres por parte da gordura visceral leva à resistência à insulina. É o obeso se tornando diabético. Ou se é o diabético se tornando obeso. O resultado final é o mesmo: resistência à insulina e níveis de ácidos graxos elevadíssimos no sangue. O tratamento, que é a parte principal aqui da farmacologia, ele pode fazer uso de vários fármacos, inclusive em associação. Qual que é o principal foco do nutricionista nessa hora, né? Reduzir LDL. É o objetivo principal desse tratamento. Porque a gente precisa eliminar o primeiro fator de risco, que é a doença arterial coronariana. Além de forma secundária, controlar o diabetes, claro, a hiperglicemia. Isso acontece porque, como visto, o LDL possui um alto potencial aterogênico. Então, primeiramente, o paciente precisa tentar alterar seus hábitos alimentares e seu estilo de vida sedentário, bem como as reposições hormonais, caso seja necessário. Aí é onde entra a liraglutida, que no mercado se chama Saxenda ou Victoza. Ela promove essa reposição hormonal aí do glucagon. Contudo, a maioria dos pacientes não é capaz de reduzir seus níveis plasmáticos de LDL apenas com essa abordagem primária. Então, os medicamentos entram como coadjuvantes. O que você deve buscar no seu paciente é mudança de hábitos alimentares e mudança de estilo de vida. E aí, se não der certo, os medicamentos entram em cena. Tá? Então, de forma secundária, a primeira escolha farmacológica são as estatinas. Esses fármacos são inibidores de uma enzima, 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, redutase. Não precisa decorar. Eu quero que você saiba simplesmente que essa enzima é a que faz a síntese de colesterol dentro das nossas células. Por que ela faz essa síntese? Se ela for inibida, eu tenho, então, uma demanda maior por colesterol na célula. E aí eu tenho que fazer mais endocitose do LDL que está circulando no sangue. E aí eu reduzo o LDL plasmático. As vantagens terapêuticas incluem melhora na função endotelial coronariana, inibição da formação do trombo plaquetário e atividade anti-inflamatória. Então as estatinas vêm para isso. Quais são as estatinas, professor? Lovastatina, simvastatina, pravastatina, atorvastatina, fluvastatina, pitavastatina e a rosuvastatina. São inibidores competitivos da HMG coenzima A redutase. Então eles inibem essa enzima que sintetiza o colesterol. Eu estou correndo porque daqui a pouco vocês têm prova, né? E a aula ainda não acabou, falta um cadinho ainda. Essa é a etapa limitante da síntese endógena de colesterol. Então é por isso que se eu inibo essa enzima, com esses medicamentos aí, todos terminam em tina, eu faço mais endocitose do LDL. E aí eu diminuo o LDL circulante. Tá? Inibindo a síntese do colesterol, elas esgotam o estoque de colesterol intracelular. O esgotamento desse colesterol intracelular leva a célula a aumentar, na superfície de membrana, o número de receptores específicos de LDL que se ligam ao LDL circulante. E aí esse LDL entra na célula e é degradado. Assim o colesterol no plasma diminui por redução da síntese e aumento do seu catabolismo.
É isso aqui, exatamente isso aqui que eu tinha mostrado naquela figura lá atrás, novamente para vocês. Olha o receptor de LDL na superfície de membrana da célula. É essa proteína aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui a mesma proteína. Então, ela que se conecta aqui ao LDL, ó. E aí esse LDL entra. Mas por que a célula aumenta a expressão gênica epigenética do receptor de LDL? Porque o medicamento veio aqui e inibiu a HMG coenzima A redutase. Então, se inibiu isso aqui, eu tenho menos síntese de colesterol endógena. A célula pensa assim, poxa, então vamos resolver isso aí. Aí vem um efetor lá no DNA que estimula a expressão gênica desse RNA mensageiro, que é o RNA mensageiro que será traduzido nessa proteína, que é o receptor de LDL. Aumenta a quantidade de receptores de LDL na superfície da célula, o LDL então é capturado e digerido, né, para servir de fonte de colesterol para o metabolismo interno das células. E aí reduz o LDL circulante. Essa é a primeira intervenção que é feita nesse paciente que está com essas dislipidemias. Aqui é aquele papel que eu já mostrei para vocês, que está lá descrito no interior, no início da aula, tá? São os quilomicrons e VLDL, como eles são produzidos e o que eles se tornam aqui no metabolismo, sendo acumulados aqui no tecido adiposo. E alguns fármacos. Nós temos aí niacina, fibratos, resinas ligadoras de ácidos biliares, inibidor da absorção de colesterol e ácidos graxos ômega 3. Todos eles são utilizados no tratamento. Qual que é o papel da niacina? Ele é o fármaco mais eficaz para aumentar HDL. Então, a niacina serve para aumentar o HDL. Ela inibe as lipases do tecido adiposo que convertem triacilgliceróis em ácidos graxos livres. Tá? Então, ela vai lá no tecido adiposo e inibe essa transformação de triacilglicerol em ácido graxo livre. Então, esse triacilglicerol vai permanecer aqui no tecido adiposo. Ele não vai para a circulação sanguínea, não vai se tornar um ácido graxo presente lá no fígado, porque não vai chegar através do sangue até o fígado, e não será transformado então em VLDL. Então a niacina, vamos dizer assim, congela a gordura do corpo. Impede então que esse ácido graxo circulante chegue ao fígado e seja transformado em VLDL. E, consequentemente, não haverá tanta LDL circulante, porque quem se torna LDL é a VLDL, tá? Então é uma forma drástica de reduzir os níveis de LDL no paciente. Essa inibição da lipólise reduz a síntese hepática de VLDL e, consequentemente, a existência de LDL, que é um remanescente da VLDL, tá? Resolve o problema? Não resolve. É a cura? Não é a cura. Mas é o tratamento de uma condição específica que é muito prejudicial, que é o risco da doença arterial coronariana. E os fibratos, professor? Os fibratos, que é o fenofibrato e a genfibrosila, são derivados do ácido fíbrico que reduzem os triglicerídeos séricos e aumentam os níveis de HDL. Aumentam a expressão gênica daquela famosa enzima que está presente em todos os seus capilares, chamada lipoproteína lipase. Então, quando há um aumento da expressão gênica dessa proteína que está lá nos seus capilares, né, degradando lá os triacilgliceróis de quilomicrons e VLDL, eles são mais degradados. E aí eles acabam diminuindo sua concentração no sangue. Tá? E, novamente, não é a cura, a genfibrosila chega aqui, transforma, então, aumenta a expressão da lipoproteína lipase e há uma maior transformação de VLDL e quilomicrons em ácidos graxos livres. E aí esses ácidos graxos podem ser adicionados aqui, por exemplo, ao tecido adiposo, podem ir para o músculo, se tornar energia, tá? O que acontece é que diminui a concentração de lipoproteína circulando no sangue. Então diminui o risco arterial coronariano. Essa é a vantagem aí dos fibratos. É a cura? Não, mas ajuda, auxilia no risco arterial coronariano. Quais são os outros fármacos utilizados, professor? Sequestradores de ácidos biliares,
Lembra que eu falei para vocês que a gente usa colesterol para fazer o sal biliar? Normalmente, eles também passam pela mesma recirculação enterohepática que eu mostrei para vocês lá atrás, que os anticoncepcionais orais, né? Então, o sal biliar, ele é liberado ali, da vesícula biliar para o intestino, ele é reabsorvido no intestino e redirecionado ao fígado novamente, para ser redirecionado, para ser reutilizado. O corpo não desperdiça energia. Se ele já sintetizou o sal biliar, ele vai ser utilizado, vai emulsificar as gorduras e vai ser reabsorvido para ser reutilizado novamente. O sequestrador de ácido biliar e as fibras solúveis presentes nos alimentos se conectam irreversivelmente aos sais biliares. E aí os sais biliares acabam sendo eliminados nas fezes, tá? Então, se isso acontece, o corpo precisa de mais colesterol para fazer mais sais biliares. E aí a HDL vai lá, pega esse colesterol distribuído no corpo, leva para o fígado sintetizar mais sais biliares. Consequentemente, os níveis séricos de LDL diminuem. Tá? Então essa é a ação, o mecanismo de ação aí dos sequestradores de ácidos biliares. Colestiramina, colestipol e colestevelan. Outros fármacos. Existem inibidores da absorção de colesterol, ezetimiba, que inibe seletivamente a absorção de colesterol da dieta e da bile no intestino delgado. É como se fosse um sequestrador de sal biliar também, mas ele também inibe a absorção do colesterol que vem da dieta. Isso diminui a oferta de colesterol que sai do intestino em direção ao fígado. Devido a esse efeito modesto, a ezetimiba frequentemente é usada como adjunto, né, no tratamento com estatinas ou em pacientes intolerantes às estatinas. E também são utilizados os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Por quê? Porque eles inibem a síntese de VLDL e triglicérides no fígado. Esse é um efeito que está atribuído aos ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Muitas vezes, esses fármacos são utilizados em combinação. Aqui, artigos que eu trouxe para vocês que mostram os efeitos adversos das estatinas. Então, o que é que sobra dessa farmacologia? É que esses medicamentos não são a cura. E quando utilizados, e sempre são prescritos para uso contínuo, quando eles são utilizados por grandes períodos de tempo, o uso cronológico, isso pode trazer grandes prejuízos para o nosso paciente, tá? Então essa aqui é uma informação interessante que vocês devem tratar aí quando estiverem trabalhando na área. Então, é bom a estatina? Funciona? Funciona. Mas a curto prazo, manter o uso contínuo de estatinas já está fora de cogitação. Porque lembram-se que eu disse que ela inibe a HMG coenzima A redutase? A estatina vem e nessa rota bioquímica aqui que eu vou mostrar para vocês, ela inibe a HMG coenzima A redutase, né? É essa enzima aqui. Então, acetil-CoA, HMG-CoA, mevalonato e lá no final, colesterol. A estatina vem e inibe isso aqui. Então, menos colesterol. Tem outros processos associados a essa rota metabólica, né? A gente vê aqui uma setinha para cá, uma setinha para cá. Entre eles, a coenzima Q. Então, se eu inibo a HMG coenzima A, redutase, eu inibo a formação de colesterol endógeno, mas também inibo a formação de coenzima Q. E qual que é o papel da coenzima Q? A coenzima Q está lá dentro das nossas mitocôndrias, servindo como um antioxidante durante o processo de geração de energia. Se eu não tenho síntese de coenzima Q, meus amigos, as minhas mitocôndrias morrem. E a célula muscular, professor, que é cheia de mitocôndrias, com o paciente utilizando essas estatinas aí por 30 anos, as células musculares, sem energia das mitocôndrias, morrem. É o que a gente chama de sarcopenia. Então, nesse paciente que utiliza essas estatinas por muito tempo, pode haver uma perda
do tecido muscular. E eu já me deparei com vários desses idosos que utilizaram estatinas por muito tempo e tem essa perda de tecido muscular. Chega lá bem fraquinho, sem músculos, e aí atribui-se isso à idade, mas muito provavelmente pode ser um desses efeitos relacionado ao uso cronológico de estatinas. Então percebam que todos esses fármacos utilizados no tratamento das dislipidemias não são a cura. A cura e a prevenção está com vocês, nutricionistas, mas dá para usar esses fármacos para auxiliar no tratamento. Beleza? Já está perto da prova de vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou comentários, eu fico aqui à disposição. Professor, foi Pois- mesmo. Gostaram? Eu queria perguntar por que no exame de sangue aparece colesterol, não HDL? Que colesterol seria esse? É o resto do colesterol. Vamos dizer assim, na hora que a gente vai fazer as medidas lá do colesterol, a HDL é a que é mais fácil de se medir, porque a gente precipita as outras lipoproteínas e só a HDL que fica boiando lá no plasma. Aí a gente mede a HDL, beleza. As outras são medidas só por comparação. Então, primeiro usa uma técnica para medir o HDL. Depois usa outra técnica para medir o VLDL. Aí mede gorduras totais. Aí tira esse colesterol HDL das gorduras totais. Aí eu tenho o que deveria ser o VLDL. Tá? Então, é por isso que vem descrito, colesterol não HDL. É tudo. VLDL, IDL e LDL. É o resto que sobrou ali, que não precipitei. Mas eu consigo medir depois só a LDL. Eu vou descontando. Eu pego das gorduras totais, tiro o HDL. Aí faço outros tratamentos matemáticos com contas ali, sei quem que é VLDL. É por estimativa. E aí eu digo para você quem é, depois dessas estimativas, VLDL, IDL e LDL. Mas, a princípio, os exames mais simples, eles só colocam lá colesterol não HDL, que é todo esse colesterol aí junto, né? Colesterol que está dentro da VLDL, IDL e LDL. Entendi. O ideal é fazer um exame mais específico, porque aí nesse paciente você consegue saber se ele está com LDL alta, que é o principal problema relacionado à doença arterial coronariana. E também só com a verificação específica dessas lipoproteínas que você consegue enquadrar esse paciente naquele quadro de resumo que eu coloquei para vocês. Pode ser uma dislipidemia, pode ser genético, né? E aí só com a discriminação delas é que se consegue perceber isso. Obrigada, professor. Somalgin é o mesmo que a S? Não sei, tem que olhar no bular da Anvisa. Olha no bular da Anvisa aí o Somalgin. Já ensinei vocês a usarem o bular da Anvisa. Vocês comentaram bastante coisa aqui, eu nem vi. Carboidrato inflama o corpo. Sim, inflama. Porque muita gente tem intolerância, né, ao glúten, etc. E aí causa essas reações inflamatórias. A aula está gravada. Dentro de alguns minutos, disponibilizo ela para vocês. Ficamos assim por hoje? Sim, professor. Muito obrigada, tá? De nada. Boa prova para vocês aí, meus amigos. Obrigada. Falou. Até semana que vem. Fiquem com Deus.